Aleluia. Esse assunto, um tempo atrás, tivemos a oportunidade de falar por 3 horas com os jovens, né? E então acho que só os que não estavam naquele dia têm desculpa de alguma coisa, né? Os outros ouviram com detalhes. Ali está caminhando juntos, né? Na verdade, o assunto é sério, né? Eu sei que muitas vezes a questão de namoro, né? Tem torcida, tem aquelas brincadeiras, né? Tem o empurra, tem aqueles conselhos de muito amigo, né? E de tudo que é jeito, né? Agora, isso é mundo. Se nós considerarmos que estamos indo para um casamento indissolúvel, onde Deus governa, nós temos que começar certo aqui. Por isso que no meu livreto assim, caminhando certo, né? É um caminho até chegar lá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que me passou muitas vezes já na cabeça. Que é a seguinte: será que Deus planejou para alguém um namoro que não deu certo? Não vou responder. Só vou dizer que Deus é perfeito. E eu creio que Ele tem um caminho perfeito. Se nós andarmos nesse caminho perfeito, nós vamos chegar ao perfeito de Deus. Como João Nelson já disse, que a exortação de Paulo a Timóteo, a Tito, lá no capítulo 2, versículo 6, que fala que em todas as coisas os jovens sejam criteriosos, e esse critério é pensar segundo a mente de Cristo. Então fica fácil, porque o critério não é o que eu gosto, não é o que o meu discipulador pensa, não é o que meus pais dizem, mas é segundo Cristo. Então é sério. E tudo que nós fizermos de errado nesse caminho, nós vamos colher as consequências, né? É como a gente chegar num pedágio, não quer pagar o pedágio, daí a gente faz uma curva longa, pega um trecho de terra, se suja todo, estraga todo o amortecedor, mas chega lá onde quer chegar e escapou só de pagar o preço, né? É a mesma coisa. Então existe um caminho a percorrer. O primeiro item é a amizade. Por que eu digo amizade? É bíblico isso? Onde é que está isso, né? Eu pergunto para vocês: os que estão bem casados não são bons amigos? Você gostaria de ter um casamento sem ser amigo do seu companheiro e companheira? Então, essa amizade não é assim, amor à primeira vista, né? Não conhece a pessoa. Então, precisamos conhecer a pessoa com quem nos vamos relacionar. Ainda que a gente olhe assim e o Espírito Santo tenha dito, essa vai ser a tua esposa, ainda que isso possa acontecer, e o Senhor é soberano sobre todas as coisas, né? Pode até me dar o sonho com um retrato colorido em 3D, não tem problema, pode fazer o que quiser, o Senhor é soberano. Mas eu preciso começar uma amizade, porque eu vou ser amigo por toda a vida. Então isso é importante. Ali está
o primeiro passo é se conhecerem e desenvolverem uma amizade. O que tem que cortar ali? Cortem o uma, porque o uma é um artigo indefinido. Deixem o a. Fica mais certo, já que estamos falando em caminhar certo. Tá bem? Sabe que o perigo, vocês todos sabem, isso eu não preciso dizer, né? Que o grande perigo é a nossa paixão. A gente se apaixona e cobre todo o resto de coisas importantes. E a paixão vai, e as coisas importantes que não foram tratadas ou foram o alvo do nosso relacionamento acabam sem valor nenhum. Então, acaba também essa relação. E essa paixão não pode cobrir a amizade. Ontem ouvimos que os pastores não fazem casamento, né? Mas a gente abençoa, a gente impõe as mãos. E eu estou cada vez mais chato. Pelo menos os últimos casamentos que eu fiz, que eu chamei o casalzinho lá, sofreram na minha mão, porque esquadrinhei os caminhos deles, né? Mas como é bom a gente poder casar alguém, né? Abençoar alguém para o casamento e saber que eles estão com o rumo certo, o Senhor está governando aquele relacionamento, né? E até alguns confessam algumas coisas, alguns deslizes, né? Porque chegou muito perto, deu choque, deu curto aquele, né? Isso acontece, a gente sabe disso. Mas quando se começa uma amizade, o que estraga a amizade é fazer declarações amorosas. Estraga, porque tira do foco, né? Quem é que não quer ouvir, vou te amar por toda a vida, tu é a pessoa mais linda desse mundo, como diz o João Nelson, a mais cheirosa, né? Então, a pessoa nem vai pensar, ela fica com aqueles coraçõezinhos saltando para tudo que é lado, né? E a amizade, aquela reciprocidade de se conhecer, fica abafado. Então, não é tempo de declarações, mas não é porque a gente não quer que se declare. É porque precisa primeiro construir alguma coisa mais sólida. Então, quando alguém tem, dos jovens aí, uma intenção com alguém, lembra que a intenção é séria e o caminho é sério também, né? Ainda que seja de muita alegria e de muita vibração, né? Quando encontra alguém, mas andem juntos, como já foi dito, se conheçam, andem, né? Aqui, quando a gente se descobre aqui no meio, é muito fácil, porque tem muitas pessoas ao redor que podem criar ambientes de amizade, de atividade, de reciprocidade, de ter um passeio juntos, de ter uma atividade juntos, um evangelismo junto, de uma refeição juntos. E isso vai criando todas as possibilidades de conhecer a pessoa mais próximo, né? Adiante. Isso aqui, como vocês não estavam naquela reunião de jovens, eu preciso dizer para vocês, pais. Vocês são as pessoas às quais Deus confiou os filhos. Deus colocou na mão de nós pais, como pais, a autoridade sobre nossos filhos. Não dá para terceirizar. Nem para discipulador, tá? Discipulador não é alguém que faz a tarefa por nós.
Bem entendido, pais? Agora, como filhos, podemos ter pais incrédulos, que não conhecem os princípios do reino. Mas, aí o discipulador vai ser a conexão do corpo para conhecer e aprender a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, né? Jesus ensinou todas as coisas e o discipulador só vai mostrar. O meu irmão, né? A Bíblia diz que é assim que é no reino. Essa é a função do discipulador. A função do discipulador não é assim, não, eu não gosto daquela guria, não vai atrás dela. Isso não é a função do discipulador. Não é? Então, pais, não deleguem vocês que estão aqui, porque vocês estão sendo edificados no corpo, dentro do reino de Deus. Vocês têm esta autoridade que vocês não podem terceirizar. E vocês têm que acompanhar de perto os filhos de vocês nesta caminhada. O Andrés está aqui, mas com o Andrés eu fiz meu primeiro erro nessa caminhada. Ele era o primeiro sempre a cobaia, né? O primeiro filho que nasce é o primeiro que a gente não sabe nada, o segundo já vai, terceiro, quando chega o quinto já vai de lombo. Então, o primeiro coitado sofre, e eu me omiti com algumas coisas. Tive que pedir perdão para ele, tive que acertar as coisas, tive que assumir ele e voltar atrás, né? Então, muitas coisas a gente aprende com o primeiro filho. O segundo já leva vantagem do aprendizado do primeiro, o terceiro, então, já vai bem tranquilo, né? Mas, como eu gostaria de ter aprendido muitas coisas que hoje eu sei e que na época eu não sabia, ou pelo menos não atentava para isso. Então eu quero dizer para vocês que vocês são privilegiados de ter tanta informação, tanta instrução para poderem andar certos. Os vínculos no corpo deveriam ser os segundos a saber de nossa intenção com alguém. Às vezes eles são primeiros e os pais ficam chocados, porque já estava tudo armado, né? Aliás, eu já tive ouvi de situações, né? A gente como pastor ouve muita coisa, então eu não vou falar de ninguém porque muita coisa é aqui mesmo, né? Então a gente ouve de situações assim, de que armaram tudo lá sem os pais saber, porque os pais não iam concordar bem assim como os discipuladores e o grupo queria fazer. Então fica uma armação meio contra os pais. Isso não é de Deus. Então cuidado, discipuladores, para não ocuparem o espaço dos pais. Tem alguma dúvida? Fale com os pais. Tão bom, né? Então, os filhos têm que ter uma relação com os pais para poderem ter essa liberdade de dizer todo o que está passando no seu coração, né? Às vezes os filhos ficam um pouco de vergonha, assim, né? Mas não precisa ter vergonha, o pai já passou por isso. A mãe também, né? Não é novidade para eles. Então conversem. E pais, criem esse ambiente de confiança dentro da casa, para que os seus filhos possam ter essa abertura, essa liberdade. Tem pais que agem assim, né? O filho diz assim, eu estou pegando os rapazes porque os rapazes aguentam mais do que as meninas, né? As meninas eu não estou pegando de exemplo aqui, né? O filho chega assim, pai, eu estou gostando daquela menina. Tá louco, nem de perto, olha aquela família. Já começa a falar, né?
E aí acaba tudo. O filho não tem mais confiança de chegar a falar qualquer coisa para o pai. Por quê? Porque o pai não dá essa confiança de ouvido para saber o que realmente tem. Se o filho está enganado, mostra a ele que ele está enganado. Mas não tem a reação de cortar o contato com os filhos. Amigos, irmãos próximos, são pessoas do corpo que estão próximos do corpo, andando juntos, né? Se nós levamos tudo isso a sério, eles são irmãos que podem ajudar. Porque quem disse que o discipulador é dono de alguém, que os outros não possam dizer nada? Onde está escrito isso? Aliás, nem discipulador não tem na Bíblia, né? Para vocês não se animarem muito, né? Discipulador é um servo que serve alguém a ser discípulo de Jesus, né? Eu não estou aqui desfazendo discipulador, eu só estou tentando botar um freio, o que muitos de nós acostumamos de tomar para nós mesmos, né? Muito menos esse último assunto ali, né? Porque o discipulador não gosta, o discípulo não pode gostar. O discipulador não quer daquele jeito, então o discípulo não pode fazer daquele jeito. Então aí fica uma coisa tão pessoal, tão sem sentido de princípio de reino. Adiante. Se você tem uma amizade com uma pessoa e está se confirmando à medida que vai conhecendo aquela pessoa, que ela realmente é alguém que te agrada, que você quer repartir a sua vida, compartilhar e fazer obra junto, então você já foi com seus pais estão concordando, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu já disse em outros lugares. A melhor prova de que você está no relacionamento certo, sabe qual é? É que quando isso fica declarado dentro da igreja, todos se alegram. Esta é a melhor prova. Quando tu ouve assim, mas que legal, mas nem imaginei, que coisa mais preciosa, mas olha, isso vem de Deus. Aquelas expressões todas que a gente ouve, né? Essa alegria, essa concordância é a melhor prova de que vocês estão sendo acolhidos no corpo com uma atitude correta. Agora, o que nós mais estamos querendo fazer é declarar, né? Declarar para a pessoa que nós queremos casar e que ela, essa coisa assim, mexe conosco e a gente vai dormir assim. Já fazem uns bons anos que eu não faço mais isso, né? Mas a gente ia dormir assim e ficava pensando, como eu vou falar? Não, essa palavra não soa bem, essa aí não é tão romântica. E a gente fica montando frases, como eu vou dizer isso? Não foi assim? Claro que foi assim, né? Parece que tudo gira em torno do momento que eu possa me declarar de fato. Como o João Nelson já disse hoje, né? Lá em Provérbios 30, diz que existe um mistério do caminho de um jovem com a sua donzela. É porque a história de cada um de nós casais, que somos casados, é diferente, né? Uns vão buscar no Rio, outros vão buscar em Salvador, outros vão buscar, né? Cada um vai buscar onde acha que é melhor, né? E outros pegam o prato da casa, né? Não tem problema nenhum, né? Mas isso não significa que um está errado, está certo, só porque foi diferente, né? É um mistério como Deus conduz duas pessoas juntos e às vezes fica esperando muito e acha que agora Deus não fez, agora eu vou ter que fazer, né? A confiança em Deus, ela vai até o fim. Quando nós sentarmos, como
alguém que tem tensão com a outra pessoa, tem que tirar um pouco de lado aquele coração que bate a 150, né? E tem que ficar calmo, né? Para poder ser bem objetivo o que realmente quer com a menina ou com o rapaz. Principalmente os rapazes, né? Declarar com clareza seus sentimentos, suas pretensões. Não é uma aventura, né? No reino não tem lugar para aventura amorosa. Nós estamos muito distantes do mundo. Vocês viram que a impureza nesse mundo é algo que se triplicou, quadriplicou, sei lá, não sei mais mensurar isso, mas nós temos que manter a santidade. O santo continue a santificar-se. Não tem opção, nós vamos ficar cada vez mais distantes do mundo. E para proteção nossa, para garantia nossa, nós não estamos perdendo para o mundo. O mundo é que está se perdendo. Então, adolescentes, segurem seus sentimentos. A Tiane não está aí hoje, então eu não posso falar muito, né? Mas a Tiane tinha 12 anos quando eu bati o olho nela. 12 anos é uma adolescente, né? Mas, agora estraguei tudo. Vai lá, todo mundo se mexendo. Mas eu aguentei firme, tá? Olha, eu gostaria de ter essa apostila aqui na minha vida quando eu tinha 17 anos e comecei a pensar nisso. Eu já tinha 17. Agora vocês sabem a diferença de idade que nós temos, né? Mas como foi bom ser amigo dela por muito tempo, porque eu tive que mostrar para o meu sogro e sogra, né, que eu tinha paciência, que eu tinha perseverança, que eu realmente gostava, que tinha um caminho longo para trilhar, porque imagina, né? Daí tem uns truquezinhos, né? Aí eu comecei a ser amigo deles, do meu sogro e da minha sogra. Fácil, a gente tem. Depois, se vocês quiserem uns macetes, eu posso passar para vocês também. Mas lembrem bem, a palavra diz que o homem deixa pai e mãe. Até aquele momento ele está debaixo do cuidado dos pais. Deveria estar, né? Esse é o propósito de Deus. Para então começar algo novo, uma nova família, um novo lugar para o Senhor governar, o Senhor criar uma nova estrutura familiar, o Senhor reinar ali, manifestar sua glória em um novo lugar. E o Senhor tem prazer em família, nós já vimos isso, né? E então, se houver concordância nos pais, alegria nos pais. Sabe que eu chamei a Paulinha um dia, ela morava em Salvador, né? Eu só fazer um parênteses, porque às vezes a gente fala de alguém que tem um relacionamento distante, né? Hoje está mais fácil, né? Porque tu liga o Skype, vai ver, a pessoa ouve, né? Mas ainda não é a mesma coisa de ter a pessoa, né? Então, quando começou esse interesse, eu chamei a Paulinha lá para casa.
Eu podia ir lá, né? Não, mas eu queria ver como é que é. Ela foi lá para casa e a gente conversou, conhecemos ela e não foi para estar com o Andrés, foi para estar conosco. Conosco. E o Andrés teve pouca chance para essas coisas, né? Sabe por que eu digo isso? Porque eu já ouvi discipuladores proibirem seus discípulos ir na casa do pretendente. E não está errado isso como princípio assim, de cuidado. Mas nós, como pais que queremos conhecer o pretendente, né? Como é que nós vamos conhecer? Então chama ele, mas chama ele para estar contigo, não para estar com teu filho, tua filha, né? Para estar contigo. Conversa com ele, pergunta para ele, dá um voto de confiança assim, para que ele possa contar seus interesses, suas intenções, né? Isso foi o que aconteceu na nossa vida e foi muito precioso essa liberdade, né? Sempre quando há intenção impura, né? E que o Senhor, em toda a sua palavra, ela é claro, não tem espaço para isso, nós podemos trabalhar nesse relacionamento. Vamos adiante? Aqui nós temos algumas, isso vocês podem fazer com calma depois, não precisa fazer agora, né? Mas tem umas coisas assim que pode parecer meio, os jovens assim, né? Meio careta assim, né? Mas é sério, isso aqui é sério. Não pensa que um jovem que não tem vida de oração vai ter depois de casado. Não pensa que um jovem que não lê a palavra vai ler depois de casado. Não pensa que alguém que não tem coração manso e tranquilo agora vai ter depois de casado. Essa tem que ser a ilusão que precisa ser tirada da nossa cabeça. Não é apegado aos aspectos da aparência exterior, né? Ela é tão linda, ela é perfeita, aquele tudo, né? Só que no dia que um dia que vai acordar com ela, né? Ela vai estar descabelada, sem maquiagem, né? Vai ter um monte de coisa e pode se assustar, né? Então, sonhar demais, né? Então, é importante que... Não, e depois, assim, isso é o de menos, né? Porque depois do primeiro filho, o corpo da mulher se transforma. Ou daí ela ou faz plástica, ou né? Então, queridos, nós temos que ter os valores espirituais estabelecidos que permaneçam até que a morte nos separe. Quem é que não vai agregando quilos depois de casado? Né? Daí tu vai dizer assim, mas não foi defeito de fábrica. Não foi, isso aí foi depois de casado, né? Eu tenho umas coisas que eu fico pensando aqui, mas só para intimidade não dá para dizer. Fidelidade e perseverança. Sabe que se você vê na pessoa que você ama essa perseverança e fidelidade, você pode ter certeza que são virtudes preciosas para o casamento. O envolvimento com a vida da igreja é horrível quando dois se descobrem, somem da igreja. Somem da congregação, somem da comunhão, somem do convívio, somem. Qual será que vai ser o futuro deles? Sumidos. Quando o Leandro casou, eu disse para ele assim, Leandro, o casamento tem tantas coisas boas, mas tem tantas coisas boas, e eu falo de experiência para ti, ele era meu discípulo na época, que é muito fácil o diabo pegar uma dessas coisas e te desviar do propósito de Deus, de tão bom que é.
O reino precisa estar em primeiro lugar. Então, a vida da igreja tem que ser alegria. O companheirismo, a responsabilidade e dedicação, daí já entra nas coisas da casa, né? Ordem nas prioridades, né? Um cara desordenado não pensa que com o casamento ele se ordena, né? É só mais trabalho e mais confusão, né? Porque daí começa a ter que comprar um monte de coisa que até então não comprava, daí quando chega as crianças tem que comprar mais coisa que até então. Então ele vai se desordenando se ele não for ordenado. Submissão às autoridades, importante. Relacionamento com os pais. Vamos adiante. Então, aí é que finalmente podemos nos comprometer diante dos pais dele e dela, né? O que nós chamamos assim de noivado, né? Que na tradição judaica era o desposar, né? Já era um compromisso, não podíamos mais se separar. Depois do compromisso, era uma aliança inquebrável. Não é a nossa tradição, então não estou aqui condenando ninguém que rompeu algum noivado no passado. Não é isso, né? O entendimento daqui é diferente. Mas quando o Senhor se agrada nisso, quando temos um compromisso, declaramos uma aliança, queremos casar, né? Então agora começa os preparativos para esse casamento. Eu não aconselho que esse tempo seja muito longo, né? Às vezes eu vejo assim, não, mas eu tenho que me declarar, sabe por quê? Porque senão vem um outro gavião e pega o negócio e daí eu perdi a vez, né? Se você tem tão pouca confiança em Deus, é melhor você ir andar sozinho mesmo, né? Vai atrás do teu coração. Mas quando estamos prontos para esse casamento, nós temos que focar isso. O casamento. Então é um período curto que nos judeus era assim. Marcava-se essa aliança e então o homem ia para sua casa, preparava o campo, tudo e voltava para buscar noiva e edificar a casa. Então, assim, namoros de 2 anos, né? Aquela coisa esticada, assim. Deixa dois jovens abraçados por 2 anos para ver o que acontece, né? Não dá, é muito tempo. Pega fogo, uma hora pega fogo. Então, é um curto espaço de tempo bem objetivo para o casamento. Eu gostaria de só colocar aqui um item que alguém um dia aqui dentro, né, disse assim para mim: eu não vou deixar meu filho começar a namorar porque ele precisa terminar a faculdade e não dá para ser. Nós temos que orientar nossos filhos para que primeiro termine o estudo e não sei o quê, para poder ganhar bem, não sei o quê. Daí eu virei para ela assim, a pessoa, e disse: bem, com isso tu está dizendo que o rapazinho da vila não pode casar, né? Quando nós pegamos critérios humanos, nós não estamos seguindo princípios de Deus. É claro que ninguém está dizendo que o marido não deva ter o sustento da casa, mas o da vila vai ser um nível, o do Higienópolis vai ser outro. E eu estou saindo de lá, viu? Não. Então, nós não podemos criar um nível segundo este mundo. Não, porque tem que ter apartamento, não pode alugar, tem que ter carro, porque não
Vai ter que esperar até conquistar tudo isso para depois poder casar. Onde está escrito isso? Eu estou para dizer para vocês que aqueles que construírem a sua vida juntos dão mais valor para as coisas do que receberem tudo pronto. Claro que no tempo de Israel as coisas eram diferentes e nós não vamos fazer paralelos aqui, mas as mulheres casavam muito cedo. Sabe por quê? Porque desde o primeiro dia que nasceram, elas foram sendo preparadas para serem esposas de um marido, para cuidarem dos seus filhos, para cuidarem da casa. Com 15, 16 anos, eles aprenderam tudo, sabiam cozinhar, sabiam lavar roupa, sabiam cuidar de filhos, estavam prontos para casar. Hoje, quem com 15 anos está pronto para isso? Por quê? Porque o nosso objetivo não é esse. Tem muitas coisas antes disso. Então, eu não estou dizendo que está certo e está errado, eu só estou dizendo como os valores mudam e às vezes nós assimilamos valores que não são os valores de Deus, que são da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa cidade, do nosso país, sei lá. Então não é assim. Então, quando tudo está concluído, nós temos um compromisso para o casamento e um compromisso com a santidade diante de Deus. Pode passar. A santidade é para todos, né? O texto... tinha um texto... Não vou me alongar porque eu vou atrasar aqui. Mas... sejamos casados, temos que andar em santidade. Sejamos separados, temos que andar em santidade. Sejamos solteiros, temos que andar em santidade. Sejamos passados do tempo de casar e ainda não casamos, temos que andar em santidade. Por quê? Porque Deus é santo, quer que sejamos santos como Ele é santo. Então, a santidade faz parte do reino. E a gente coloca isso aqui porque é onde há o maior perigo de não andarmos em santidade. Onde nós nos permitimos muitas coisas pensando que quando casar tudo passou e o casamento cobre tudo. Desde quando o casamento é resposta e resultado ou perdão para pecado, né? Não é. Então temos que andar em santidade cada dia. Considerar o temor de Deus. E estamos dentro da família. Alguém disse, e isso aí veio dessa frase, o melhor critério que podemos ter no nosso relacionamento é aquele que se eu fizer com qualquer outra pessoa do sexo oposto, ninguém se escandaliza. Então, o que eu faço com aquela que eu estou pretendendo casar e fizer com alguma outra pessoa, ninguém se escandaliza. Agora, se essa que eu pretendo casar, eu amasse, eu beijo, eu viro do avesso, né? E todo mundo vai se escandalizar, mas que relacionamento é esse que não é em santidade, né? É que nós estamos tão acostumados em ver filmes, em ver propagandas, em ver fotos, em ver coisas na rua mesmo, né? Então que parece que nosso padrão assim, bom, o mundo caiu tanto, a gente cai um pouquinho também, né? Não pode ser assim. É tão clássico, né? Quando chega no casamento, chegamos e dizemos assim, nós aqui na frente, né? Às vezes nós os bobos. Pode casar, pode beijar a noiva. O cara já beijou milhares de vezes, né? Você agora pode beijar no... Como? Que diferença agora ou antes? Porque agora, depois do casamento, é que começa
a vida de intimidade, a liberdade que os dois têm para se conhecerem. E serão os dois uma só carne, como já foi dito. Isso está se referindo ao sexo que Deus criou em santidade para o prazer do casal, para a intimidade do casal, representando a intimidade de Deus, que é santo. Fugir da impureza, né? Esse é o melhor antídoto para esse problema. É fugir. O José sabia muito disso, perdeu uma capa com isso, né? Mas ele ficou em santidade. Fugir da impureza. A impureza a gente não encara de peito aberto, né? A gente foge dela. Adiante. Jesus foi categórico, né? Qualquer que olhar com intenção impura, no coração dele tem alguma coisa errada. E pode ser solteiro, pode ser casado, viu? Então temos que caminhar em santidade. Adiante. O que no mundo é vanglória, né? É falar de tanta imoralidade sexual, piadas e coisas mais. Essas coisas não são próprias para os santos. Não convém nem fazer parte do nosso linguajar. É muito simples, né? Nós nos revestimos do novo homem para a nova vida e mortificamos os efeitos do pecado na nossa carne através desse novo homem. Jesus disse assim: se teu olho te faz pecar, arranca-o. Eu gosto sempre de dizer para os meus discípulos, né? Se tem algum membro teu que te faz pecar, porque é melhor chegar no céu sem ele do que ir para o inferno, e no inferno com tudo que temos direito. Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e os membros do corpo de vocês a Deus como instrumentos de justiça. Andar sozinhos. Às vezes eu vejo, eu não tenho, assim, não estou dizendo o fato de andar sozinho é pecado, mas o risco que isso traz, né? Às vezes eu vejo pais deixando que os dois namoradinhos façam uma viagem até Gramado, né? Porque querem olhar o hotel da lua de mel. Todo mundo já pensou, né? Não preciso nem dizer muita coisa aqui. Mas tem pais que, coitadinhos, né? Estudo o dia todo, trabalho, não sei o quê. Deixa eles dar uma passeadinha. Evitem de andar sozinhos. Não disponham as circunstâncias para que seja propício ao pecado, né? Aquela coisa assim, são grupos de jovens que vão orar na casa de um jovem, né? Aí todo mundo vai embora, só fica um jovem e uma jovenzinha orando no fim, assim, sozinhos. Vocês entendem? A gente cria espiritualmente situações que o diabo pode usar com tanta facilidade e que já usou, né? Então, tem guarda-costas para nos guardar, né? Vamos com nossos companheiros juntos, sempre em grupo, que aí o diabo não tem vez. É isso? Bem, se alguém pecou, graças que aquele que é fiel e justo para nos perdoar, né? Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo. Nós sempre podemos voltar para a luz, mas nós não entramos nas trevas pela possibilidade de voltar para a luz, certo? Andar na luz significa sempre deixar claro essas
lutas que temos, porque aí nossos irmãos podem nos ajudar a nos guardar. Então, confessai vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Amém, queridos. A gente sempre tem muita coisa para dizer, mas certamente se seguirmos essas orientações, está tudo claro no livreto, né? E eu sempre estou à disposição. O Senhor me confiou um rebanho e eu quero ser fiel ao Senhor, né? Então, certamente não sou o único, mas tem tantos outros que podem sempre nos ajudar nisso. E eu quero me dispor para que vocês contem comigo, para também trazer as lutas de vocês e a gente poder ajudar a orar com vocês e dar orientações claras para cada situação. Amém? Vamos orar juntos, vamos ficar em pé. Aleluia, Senhor. Aquele que começou boa obra em nós quer completá-la, Senhor. Nós sabemos que quando nós falamos de matrimônio, de casamento, é algo que agrada teu coração e algo bom que tu queres fazer com que nós possamos experimentar na plenitude do teu Espírito. Então, Senhor, nós nos rendemos a Ti, nós queremos o Teu padrão, nós queremos fechar nossos olhos para o mundo, para poder enxergar o reino com clareza. Livra, Senhor, os jovens da pressão que eles sofrem, do assédio, para que permaneçam puros diante de Ti. E, Senhor, eu quero abençoar cada um aqui, que ainda é solteiro, para que saiba caminhar certo, até o ponto de encontrar a Tua vontade, Senhor. E ser feliz contigo, Senhor. Bem-aventurado. E nós queremos abençoar essa congregação para que tenha famílias fortes, laços familiares fortes, Senhor. Possam cuidar de seus filhos com todo cuidado e santidade, e que possam ajudar seus filhos a levá-los no casamento diante de Ti, Senhor, com toda transparência, com toda santidade, para que esse casamento dure até que a morte os separe, Senhor. Esse é o Teu propósito e nós queremos cumprir o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na página 29, tem um texto ali, bem depois do título Confiando em Deus, para quem está com a apostila, que diz assim, na apostila está dito assim, Salmo 34, 7, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O endereço está errado, tá? É como está na lâmina, Salmo 37, 5. Tá? Nós já vimos qual o plano de Deus para a família, que o matrimônio é indissolúvel. Vimos hoje como nos preparar para o casamento, né? Tanto os pais quanto os próprios filhos. E na semana que vem, então, vamos entrar no assunto da vida do casal e paternidade. Amém? O Senhor abençoe os irmãos.